Então vamos lá, pessoal. Então, me corrijam aí se eu estiver errado. O que nós fizemos. Essa aqui está errada. Isso, né? Então, nós fizemos essa tabela. Então, a partir daqui agora, nós vamos para essa outra tabela, divisão das cargas. Então, aqui, isso aqui está errado, né? Acho que eu peguei a tabela errada. Tá. Então, vamos à aula. Bom, pessoal, então é o seguinte. Depois que a gente fez, então, aquela tabela lá do levantamento, que deu 18.700, agora, então, nós vamos dividir isso em circuitos, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Então, tá bom. Desculpa sempre estar perguntando, porque às vezes eu acho que vocês não estão. Então, nós fizemos lá o levantamento de carga, e aí, então, eu trouxe uma outra tabela agora para a gente preencher depois dessa aula. Então, a aula de hoje ela é rápida, né? Não vai demorar muito, que é o que estava previsto para a gente fazer a divisão de carga hoje, tá? Em circuitos. Aí, a semana que vem, nós vamos ver toda a simbologia, e aí, assim, aí vai ter bastante serviço para vocês. Nós vamos ficar aí algumas semanas fazendo a planta depois. Então, agora nesse início eu faço uma parte teórica e depois, né, aí vocês vão ter que aí trabalhar aí um pouquinho para a gente preencher essa planta, tá? Então, a semana que vem a gente já vai dar start nisso. Então, uma vez que a gente fez o levantamento de carga, de iluminação, de tomadas, tomada de uso geral, tomada de uso específico, né? E a gente sabe o tipo de fornecimento que a gente viu lá, 18.000, ele é um bifásico, né? Ou seja, nós vamos ter duas tensões, tá?
Pessoal, estão me ouvindo agora? Sim. Eu fiquei sem internet, tá, gente? Acabou a energia aqui. De uma hora para outra, caiu. Bom, vamos voltar. Então, uma vez que a gente... deixa eu ver se está gravando, né? Tá. Uma vez que a gente, então, fez o levantamento de carga, a gente sabe o tipo de... Professor, a tela não Oi? está compartilhada. Ah, tá, peraí. Então, caiu. Tá bom, peraí. Agora tá? Sim. Isso. Então, a gente sabe qual é o tipo de fornecimento, né? E aí a norma, ela traz algumas sugestões de divisão que a gente vai discutir, tá? E a gente vai desobedecer um pouquinho aí a norma, porque é uma recomendação e é para a gente diminuir o número de circuitos. Então, por isso que a gente vai ter que conversar aí para ter um bom senso. A divisão que a gente vai fazer agora é dos circuitos terminais. Então, uma vez que a gente tem lá todos os pontos que a gente levantou de iluminação, de tomadas, né, geral ou específica, a gente vai, então, fazer um circuito onde ele vai estar conectando vários pontos, sei lá, 10 lâmpadas, por exemplo, ou um chuveiro, né? Isso é um circuito terminal. Nós vamos numerar ele e depois nós vamos fazer lá no projeto, vai passar os fiozinhos saindo lá do quadro de disjuntores e indo até a carga para a gente atender, tá? Então, esse circuito terminal ele é um conjunto de pontos. Pode ser um ou pode ser vários, né? Por exemplo, uma TUI, né? Um ar-condicionado, um chuveiro, ele é um circuito. Mas também o circuito de iluminação da área social também é, né? Então, aí é a questão de depois que a gente vai ter que levar isso ou para vários pontos ou para somente um ponto. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ficar fazendo isso. Quais são os objetivos, né? Por que eu não, né? Eu já, não sei se vocês viram, mas isso existe. Tem residências que só tem um disjuntor lá no quadro de medição. Geralmente são instalações mais antigas. E elas ocasionam problemas, tipo, eu liguei um chuveiro, está funcionando. Eu vou ligar um chuveiro e vou começar a passar roupa, ele já cai. Ligar dois chuveiros, nem pensar. Então, assim, vamos trocar o disjuntor, mas aí tem que ver se o cabo suporta, né? Então, a ideia, o que a norma traz? Ela traz para a gente dividir essas instalações. Então, aí cada disjuntor vai atender, né? E aí tem que ter o quadro de disjuntores dentro da residência. Às vezes tem residência que não tem, né? Como eu estou dizendo, né? São mais antigas. Mas as mais atuais geralmente tem. Mesmo que for para dividir ali em 3, 4 circuitos, acaba tendo, né? Bom, além disso, né, então, limitar faltas, talvez eu vou trocar lá um soquete de uma lâmpada, ao invés de eu desligar a casa inteira, né, eu desligo só aquele circuito onde estão a iluminação lá do quarto, por exemplo. Então, eu consigo fazer isso, né? Ao invés de desligar tudo, imagino que à noite, né, a casa fica inteirinha assim, porque eu preciso fazer uma verificação, alguma coisa. E também, circuitos muito carregados, então, por exemplo, uma casa onde só tem um disjuntor, o fio do circuito terminal é 16 milímetros, então ele é mais caro, bem mais caro. Eu acho que não foi nessa turma, foi na outra, não me lembro se foi nessa, que a gente estava vendo que custava 10 vezes mais caro. Não sei se foi nessa turma ou na outra. Enfim, ele é bem mais caro, né? Então, a ideia é que a gente tenha circuitos terminais
de iluminação com cabo 1,5, circuitos terminais de tomadas com 2,5, do chuveiro com 4 ou 6 milímetros, um circuito de distribuição, que aí vai ligar o quadro até o medidor, é 16 ou 25 milímetros, né? Desculpa. Então, isso fica melhor, né, e mais barato para se fazer. Bom, a divisão, legal. Nós podemos fazer, por exemplo, numa casa, numa residência, e nós vamos trabalhar aqui apenas com esses circuitos ditos normais. Mas, se for num edifício, tem circuitos de segurança, de iluminação, segurança, de alarmes, né? Que, geralmente, eles têm que ser atendidos por uma segunda fonte. Tá? Então, não pode ser, por exemplo, um alarme ou uma iluminação de emergência, ele não pode ser ligado à rede. Aliás, ele é ligado à rede, só que tem uma bateria, né? Um geradorzinho, uma bateria ali. Então, perdeu a energia elétrica, acabou, então tem uma bateria, por quê? Porque a iluminação de emergência é justamente para isso, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa no edifício, todo mundo tem que evacuar. Então, a primeira coisa que faz é cortar a energia. Então, a energia, pelo menos as lâmpadas dos corredores, escadas, etc., ela tem que estar acesa, né? Então, aí isso requer um outro tipo de circuitinho, ele separado, e ele vai, então, alimentar uma bateria. Então, enquanto tem energia na rede, está sendo atendido pela rede. Ah, não, acabou a energia, caiu, igual agora caiu aqui em casa. Opa, então a bateria tem que entrar. Nós não vamos trabalhar com esse tipo de circuitos aqui. Por quê? Porque geralmente, esses que eu estou falando, circuitos de segurança, vai ser uma tomadinha, onde eu vou ligar um equipamento que tem uma bateria, né? Então, ele não requer muita... Eu só tenho que separar. Eu não vou colocar junto com iluminação normal com iluminação de emergência. Então, eu vou separar. Uma outra coisa que acontece também é, por exemplo, no hospital, né? Então, eu tenho que prever outra fonte. Sei lá, o pessoal está lá, tem um pessoal na UTI, está ligado à rede. Oxigênio, tudo, né? Medição de tudo lá, aquelas medições, ventilação mecânica. E aí acaba a energia. O que ia acontecer? As pessoas iam morrer? Então não pode, né? Então tem que ter um gerador. Ou ser atendido por uma outra rede, né? Então, por exemplo, apesar da gente, né, agora, por exemplo, deu esse apagãozinho aqui em casa. Mas, no geral, não acontece isso. Por quê? Porque Votuporanga tem duas fontes, duas redes que atende, por exemplo. Ela vai ser atendida por uma rede aqui da CETEC, outra uma rede uma que vem aqui de Água Vermelha, de Solteira, e outra que vem de outro local, né? Então, é importante que as cidades tenham pelo menos duas redes. Ah, eu perdi uma rede, estou fazendo uma manutenção, né? Então, só para trocar uma ideia do que eu estou dizendo, circuitos ditos normais e circuitos que não são normais, né? Então, a norma, ela traz isso. Nós vamos trabalhar com os normais, bonitinhos, tá? Até porque, se tiver que fazer, é só separar um circuito. O próprio equipamento, ele é ligado numa tomada. E ele já faz esse papel, né? Ele vai lá, fica com um sensor, a tensão caiu, ele aciona o gerador, né? Ou seja, a bateria dele, tá? Então, os normais, né, são ligados apenas a uma fonte de energia concessionária. Em caso de falta de energia, né, ocorrerá, então, a falha, né, interrupção, né, no fornecimento. Os de segurança, né, como eu disse, garante o fornecimento mesmo quando ocorre uma falha, só abastecido por duas ou mais fontes de energia, sendo a concessionária uma fonte própria, bateria, geradores. Então, bateria na iluminação de emergência e alarme, né? Então, por exemplo, alarme de incêndio, alarme de invasão, você não vai colocar ele ligado à rede. Ele é ligado à rede, mas tem uma bateria.
opa, a energia acabou, ele está funcionando, porque senão, né, todo o pessoal, né, ou senão um equipamento, um sensor de incêndio. Se ele tiver só ligado à energia da rede, na hora que pega fogo, a primeira coisa que tem que desligar é a energia, e aí ele não vai acionar, né? Então, só para a gente... Então, exemplos de alarme, proteção, etc. Então, nós não vamos trabalhar com isso aqui, são circuitos normais, só lembrando, né, que se for prever isso, por exemplo, num edifício, num hospital, etc., a gente tem que levar, obviamente, a energia, vai levar com um circuito diferente, é uma tomadinha normal, onde vai conectar o equipamento. Se for um gerador, aí, de um hospital, por exemplo, aí já tem que ser um engenheiro eletricista, tem que ver como é que fica isso, ele tem que estar conectado à rede. Bom, a energia solar, mesma coisa, né? Só está muito na onda aí. Ele é um equipamento, né, que ele precisa ser ligado na rede. E ele gera em corrente contínua. Esse equipamento transforma isso em corrente alternada e joga na rede. Então, aonde que está, né, aqui a instalação? É uma tomada. Uma tomada que a gente precisa ali, um circuito. Obviamente, né, que dependendo da potência, é um cabo mais grosso. A gente vai ver isso, mas não foge muito disso. Né? Bom, então, sanado isso, né, dizendo, olha, nós vamos trabalhar com circuitos ditos normais. Ou seja, a gente só vai trabalhar com circuitos que estão ligados na rede. Tá? Então, numa residência, né, esse é o propósito da disciplina, fazer então a divisão de circuitos, terminais e uma instalação de uma residência. Tá? E aí a gente tem que lembrar que a gente tem que dividir isso de acordo com as funções dos equipamentos. Né? Então, até 10 anos atrás, o pessoal ligava, e eu aqui na minha casa é assim, né? Iluminação e tomadas no mesmo circuito. Hoje a norma recomenda separar, devido às características. Né? As lâmpadas estão cada vez mais eletrônicas, e os equipamentos que a gente tem, além de eletrônicos, né, de gerar harmônicos e tal, a gente tem muito motor ligado. Então, liquidificador, geladeira, freezer, né, batedeira, tudo isso é motor. Então, isso interfere nesses equipamentos que são eletrônicos. Então, é uma recomendação. Ah, mas e se eu fizer, vai dar certo? Vai funcionar. Pode ser que alguma lâmpada comece a queimar um pouco mais, que eu tenha problema? Pode ser que eu tenha problema. Pode ser que eu não tenha? Né? Sim. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, assim, a norma, ela recomenda. Ninguém vai chegar na tua casa e falar assim, ah, você fez errado. Né? Isso aqui, ó, não pode. Concessionária, principalmente, ela não vai lá fazer isso. Subentende que você fez sua ligação do padrão para dentro da casa, a responsabilidade é do usuário, ou seja, do projetista que fez, obviamente, né? Então, a concessionária ela não está preocupada se você ligou tudo num circuito, ou 10, ou 15, mas o engenheiro que vai fazer, e vocês como fiscais, etc., tem que observar essa questão, né, de uma boa divisão de cargas e principalmente por função. Né? Senão você começa a misturar. Eu morei numa casa há muito tempo que os circuitos estavam misturados, tinha um pouco circuito, então o chuveiro, a hora que ligava o chuveiro, o no-break começava a dar problema, o estabilizador da tensão do computador, eu tinha um computador desktop, né, mesmo, ele começava a estralar. Com pouco tempo estragava o estabilizador. Por quê? Porque estava tudo misturado, é uma potência muito alta, então vai haver uma queda de tensão alta. Nós vamos ver essa questão da queda de tensão. Então a queda de tensão no circuito era alta. Então o equipamento não estava funcionando direito. Então uma boa divisão, ele evita problemas pontuais que às vezes a gente não percebe. Uma lâmpada que queima mais, eu coloco lá um equipamento eletrônico, logo ele estraga, né? Um chuveiro queima muita resistência. Então,
o pessoal, né, começa a pensar, o que será que é? É um problema na instalação. Tá? Pode ser, né? Pode ser problema na instalação. Então, aqui está falando circuitos distintos para tomadas de eliminação, principalmente para dependências como cozinhas, copas, novamente, né? Lugares onde tem muitos motores, etc. e tal. Os critérios, né? Circuitos individuais para tomadas no geral de cozinha, área de serviço, vamos misturar lá com tomadas do quarto, por exemplo. Circuito exclusivo para cada tomada de uso específico. Então, chuveiro, ar-condicionado, ligar num circuitinho separado. Circuito exclusivo para aparelhos de corrente superior a 10 amperes ou 1.500 VA. Né? Então, eu tenho um aparelho muito potente. Né? É bom que eu tenha lá uma tomada para ele. Né? Nós vamos ver que 1.500 VA, nós vamos até colocar circuito aqui com mais, com 2.000, com 1.800. Ele vai funcionar bem. Só que como é vários equipamentos, depois eu explico isso, ou seja, várias tomadas que tem essa potência. Então a demanda, ou seja, será que eu vou estar usando todas as tomadas ao mesmo tempo? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E na maior parte das vezes, não. Né? Então, é diferente se ligar um equipamento de 1.500 ou se ligar, por exemplo, 15 tomadas de 100. 15 tomadas de 100, você não vai usar as 15 tomadas. Então, você pode colocar elas num único circuito com uma potência de 1.500. Agora, um equipamento de 1.500 é bom ter um circuito para ele. Um só, né? Então, por isso que a gente vai ver que a gente vai levar isso para 1.800, 2.000, porque dá para a gente casar ainda a corrente com o cabo e proteção. Porque tem demanda, né? Então, eu não vou usar toda a carga instalada. Eu já parto do princípio que eu não vou usar 15 tomadas ao mesmo tempo. Né? Quantas que eu vou usar? Vou estar usando 5 agora, 7, 8 daqui a pouco. Né? E isso cria uma demanda. Né? Então, depois a gente vai ver isso também, essa questão da demanda aí. Aí a norma ela é bem severa, né? Ela fica naquele do 10 amperes lá. Só que, como eu disse, quando é circuitos que tem várias tomadas, ou várias lâmpadas, ou principalmente várias tomadas, cria-se um conceito de demanda. Então, eu vou dizer assim, eu não vou usar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente dá uma elevada. Mas a norma, ela recomenda, se você tem 1.200, então, por exemplo, 2 tomadas de 600 na cozinha, ela já fala, coloca. Eu já colocaria 3. Né? Porque a gente vai calcular a corrente. Depois vocês vão ver que vai dar menos de 20 amperes. E eu posso colocar, então, um cabo de 2,5, que suporta 25, 24, 25 amperes, uma proteção de 20. Né? Sempre lembrando que como que vai ter demanda, então às vezes eu não vou estar usando as 3 tomadas ao mesmo tempo. E também, as 3 tomadas não estarão ligadas com cada uma delas com 600 watts. Então, às vezes eu estou ligando um liquidificador e uma batedeira. Mas um é 200, outro é 300. Uma geladeira de 400. Né? Um espremedor de suco de 500. Então, isso, ao final das contas, a gente deixa disponível, mas a gente já sabe que o cliente não vai usar isso tudo ao mesmo tempo naquela potência máxima, que é muito raro. Né? Então, cria-se essa expectativa, então a gente pode trabalhar um pouco com o bom senso. Aí fala, se for em 220, então aí é 10 também, né? Deixa o 2.200 VA, divide por 220, dá o 10 amperes, tá? Exceto, claro, para tomadas de uso específico, porque aí eu vou dimensionar pela potência. Então, tanto faz um ar-condicionado ter 1.200, como 1.800, 2.600, um chuveiro ter 4.000, 5.000, 7.000, eu tenho que dimensionar pela potência dele. Então, aí a TUI, eu vou pegar a potência, é um circuito só, e aí nós vamos fazer todo o processo, né? A carga é tanto, então a tensão a carga é 5.000, dividido por 220,
deu uma corrente lá, sei lá, de 25 amperes. Ah, então eu coloco um cabo 4 milímetros com um disjuntor de 30, 32. Então, estou dizendo isso que a gente vai fazer isso, né? Ah, não, eu vou dimensionar um ar-condicionado. Mas é 2.000. Ah, eu vou dividir por 220, vai dar 8 amperes. Eu vou colocar um cabo 2,5 que suporta 25 amperes. Posso colocar um disjuntor de 15, né? De 20. Então, a ideia é eu proteger o cabo. Então, sempre a corrente da proteção menor do que a corrente máxima que o cabo suporta. Então, isso a gente vai ver mais para frente um pouquinho, né? Isso seja mais na parte da proteção. Mas já é bom a gente já ir se assimilando, porque você vai colocar uma potência mais alta, né? Como é que eu dimensiono isso? Pela corrente elétrica, né? Cabo, depois eu tenho que proteger isso. Então, critérios. Em residências, escritórios, lojas, né? Quando é muito pequeno, tá, gente? Então eu posso colocar um circuito só. Tem uma tomada e uma loja. Tem uma tomada e uma lâmpada. Então eu posso colocar no mesmo circuito. A norma fala, não, tudo bem, aí não tem problema, né? Então, 2 circuitos não tem problema nenhum, né? Porque é pequeno. Mas tirando isso, né? É importante que a gente divida, então, essa carga em circuitos, tá? Daquele jeito lá que eu falei. A norma fala em 1.200 para 127, eleva um pouco, até uns 1.800 aí, a gente consegue casar a corrente com o cabo e a proteção, tá? Isso a gente vai testar depois. Então, uma recomendação, né, seja trazer o neutro no quadro. Tem muito eletricista que não gosta, ele acaba não fazendo isso. Usa um neutro só para tudo. E aí pode acontecer uma realimentação indesejada. Então, o correto que a norma fala é trazer o neutro no barramento do quadro de disjuntores. Porque eu vou ter que trazer a fase para passar pelo disjuntor para ela ser cortada, né? Ligado e desligado. Então, eu já trago o neutro e ligo no barramento. Aí, dali, eu tiro um neutro para cada circuito. A ideia aí é que as correntes se somem. Uma hora ela está num sentido, ela está em outro. Lembra do nó de Kirchhoff lá? A ideia é que as correntes se matem umas às outras, de tal forma que não tenha realimentação. Quando você tem somente um cabo ligado, né, no meio do caminho pode ter uma realimentação indesejada. Né? É isso que a norma traz, certo? Mas se eu colocar um neutro só, vai começar a dar choque em tudo? Não. Uma hora ou outra aí pode acontecer, né? Pode acontecer sim. É isso que a norma traz, ela traz uma recomendação. Nas instalações de 2 ou 3 fases, né, as cargas depois elas têm que ser distribuídas entre as fases, para dar um equilíbrio. Então, isso a gente vai fazer lá no diagrama trifilar. É uma das últimas coisas que a gente vai fazer no projetinho, é fazer esse diagrama trifilar, onde a gente vai dividir isso nas fases. Então, nada mais é que o seguinte, eu tenho uma fase e um neutro, é monofase. Então, eu vou ligar tudo nele, não tem problema. Mas quando eu tenho 2 fases e um neutro, então, toda a carga 127, ora ela vai estar ligada numa carga, numa fase e no neutro, ora ela vai estar ligada na outra fase e no neutro. Então, é isso que a norma fala. Então, não se preocupe com isso agora. Lá no final, né, daqui a algumas semanas, nós vamos fazer o quê? Fazer um diagrama trifilar e nós vamos deixar isso na planta. Então, a pessoa que vai fazer a instalação, ela vê, o chuveiro está no... Desculpa, chuveiro é, por exemplo, bifásico, fase A e B, mas a iluminação do social está na fase A. E a iluminação de serviço? Está na fase B. Então, ele vai pegar fases diferentes para fazer isso. E a gente vai deixar isso no projeto, tá? Mas isso a gente também vai ver mais para frente um pouquinho. E aí, uma vez que a gente sabe os critérios, a gente tem que dividir, então, né?
e colocar qual é a potência que vai ficar cada circuito, né? Com um número, para que ele serve, porque isso é bom, porque a gente vai bater o olho. E isso também tem que ser, né, um anexo do projeto, essas tabelas, por quê? Porque aí e olha só, não, dá para mudar aqui, dá para mudar ali. Por que ele, por que o projetista pensou assim? Então, se a gente tiver que fazer alguma alteração no projeto lá no final, nós podemos voltar, aqui está tudo detalhado, né? O que aconteceu. Então, a gente consegue fazer uma mudançazinha pontual ali para terminar o projeto. Porque às vezes não dá para... Né? Acaba que, por pouca coisa, a gente tem que trocar o cabo. Então, aí a gente fala, vamos voltar lá e a gente muda alguma... Então, tá fácil da gente ver. A tabela, ela traz isso resumido. Né? Bom, então aí, agora a gente vai precisar de algumas coisas. Por exemplo, então, a iluminação. Então, vamos olhar na planta. Tá tudo bem, gente? Vocês entenderam o que eu falei? Essa questão da divisão. Eu acho que agora, na hora de fazer a tabela, vai ficar um pouco mais claro. Mas até aqui, se tem alguma dúvida, ou alguma coisa que não ficou claro? Não? Eu não estou vendo aí o chat, hein, gente? Sem dúvida, professor. Bom, então tá bom. Obrigado. Então aqui naquela tabela, a gente tinha feito semana passada, tem 1.100 de iluminação. Então, o que acontece? Se a gente vai para a divisão, então nós poderíamos, tá, fazer um circuito só. Vocês conseguem enxergar que a gente poderia fazer um circuito só? Por quê? Porque é 1.100. Então, eu poderia ligar toda a iluminação num circuito só. Que a norma fala em 1.200, não é? Então, eu poderia, não poderia? O que eu vou propor para você? Dividir em dois, tá? Uma iluminação que eu estou chamando aqui de social, mas ela é meio social, meio misturada aqui com a área de serviço. O que eu fiz aqui? E aí vocês podem mudar, tá? Eu peguei essa parte de cima aqui, né? Dormitório, banheiros aqui. Depois nós pegamos a parte de baixo. Então dividiu. Por quê? Porque fica fácil. Isso aqui é uma questão de bom senso. Vamos falar que a gente vai colocar o quadro de disjuntores aqui nesse corredor ou atrás da porta aqui, ó. Em algum lugar aqui. Uma boa parede para colocar. Então a gente sai uma vez com o eletroduto para cá, ó, e pega esse circuito 1 e samba ele aqui, ó. Traz para cá, traz para o dormitório, e aí ele morre aqui. A hora que a gente pega daqui, vai tirar o circuito 2, que é a eliminação do serviço, que eu falei aí, o social não me lembra. Ele vem para cá, aqui vem para a copa, para o hall, não sei o que a gente colocou aqui, cozinha e morre aqui. Então ele não fica sambando, né? Indo para lá e para cá e voltando, gastando fio à toa. Então é uma ideia, tá? Isso não está na norma. Outra coisa que ajuda a fazer dois circuitos. Vamos falar que você está lá no banheiro ou no dormitório que você vai fazer uma manutenção. Se você desligar a iluminação desses aqui, olha aqui o que acontece. O hall, a sala, a copa, a cozinha vai estar com iluminação. Então, se tem mais pessoas na casa, eles podem estar nesses ambientes. E a mesma coisa se eu for fazer uma manutenção na sala, ainda tem área de serviço, tem dormitórios, banheiro, que estão acesos e eles podem deixar a casa, né, iluminada, né,
sem que necessariamente eu esteja totalmente no escuro. Então, é algo que a gente faz. Ah, eu não quero fazer. A norma fala, eu quero fazer um circuito só. Pode, pode. Então, fazer lá minha casa e eu quero fazer um circuito só de iluminação. Ok, sem problema nenhum. Não, eu quero dividir. Posso? Pode. Pode dividir. Né? Não tem problema nenhum. Bom, uma vez que a gente, então, dividiu a eliminação, a gente tem que pensar em dividir as tomadas de uso geral. Tá? E aí eu coloquei aqui, eu não sei, isso aqui é uma tabela que eu já tinha feito, tá? Com outras turmas. Vocês podem mudar isso aqui, tá? Então vamos dizer assim, ó. Eu estou colocando as tomadas de uso geral da sala, dos dois dormitórios e do hall. Vamos olhar que potência que vai dar isso. Então, é da sala, dos dois dormitórios e do hall, né? Ó, então, ó, é 500, tá certo? Sala, os dois dormitórios mais 600, quer dizer que vai dar 1.200 com 500, vai dar 1.900. E o hall é 100, 2.000. Eu poderia deixar essa potência aqui, a norma fala em 1.200, não é? Será que eu vou estar usando todas as tomadas da sala ao mesmo tempo que as tomadas dos dois quartos e também a tomadinha do hall? O que vocês acham? Aquela questão que eu falei da demanda, que está com tudo ligado na sala, às vezes está ligado. Não, não é que não. Pode ser que não. Pode ser que esteja ligado, né? Sei lá, tem várias pessoas na casa e essa casa é pequena, né? Alguns estão ligados lá na sala, mas 5 tomadas na sala, mais 6 no dormitório 1, 6 no dormitório 2 e uma tomada do hall. Será que vai usar tudo ao mesmo tempo? Então, mesmo assim, se eu pego 2.000 watts, a gente tem que preocupar com a corrente, né? Se eu pego 2.000 watts e eu divido por 127, vai dar 15,7. Eu posso colocar um cabo de 2,5 que suporta até 25 amperes. Né? Então, é possível que eu consiga colocar esses 2.000 aqui. A gente poderia pensar em talvez tirar a do hall. Vamos ver como é que fica. Poderia colocar aqui, ó, o hall, porque aqui depois eu estou colocando banheiro, e vamos ver quantas tomadas a gente colocou no banheiro. Uma tomada de 600. Então, talvez, aqui seria melhor nós colocarmos 1.900. Podemos colocar o seguinte, né? 500 mais 600 mais 600. Então, o hall eu posso tirar. Então, aqui vai ter 600 mais 100. Vou colocar a potência total aqui. Fica melhor. Então, aqui ficaria 520.
que deu 1.900. Deu 700. Tá certo isso, pessoal? 1.900 já melhora aqui, ó. Depois, a copa. O que a gente colocou na copa? 3 tomadas. Ó, dá 1.800. Pode ser? Se vocês quiserem mudar, tá, gente? Pode ser, tá? Que aqui é 3.600, né? Aqui é 3.600. Depois, na cozinha. Quantas tomadas eu deixei na cozinha? Será que vai dar para colocar tudo aqui? Vamos ver. Cozinha, 5 tomadas, 2.000. 3.600, né? Mais 2 de 100. Tá, beleza. Vamos, por enquanto, vamos deixar é o 3, né? 3 de 600, né? Mais 2 vezes 100. Então, cada uma dessas aqui está se transformando num circuito. Então, circuito 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem qual é o número dele, qual é o tipo, qual é a tensão, qual é o local. Aqui eu estou destrinchando aqui um pouquinho a potência para a gente poder entender. Tudo bem, pessoal? Está dando para entender o que eu estou fazendo? Então, a cada um desses aqui agora vai ser um disjuntor. Tá? Depois a área de serviço. Vamos ver lá. Área de serviço. Tem 3 tomadas também. 1.800. Então, é 3, 600. 800. E eu acho que a gente terminou às 7h27, eu acho. Que a gente fez, ó, área de serviço, copa, cozinha, banheiro e hall, 2 dormitórios e sala. Não me lembro de nenhum cômodo mais que existe. Os 2 dormitórios, banheiro foi, área de serviço foi, cozinha, copa, sala. Então, agora ficou as de uso específico. Está aqui, ó. Então, nós temos 2 ar-condicionados. Quarto 1 e quarto 2. Então, do quarto 1, quanto que ele é? 1.800? 1.800. O ar-condicionado. Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Então, ele é 1.800. Aqui vai ser 1.800. Aqui, se eu não me engano, é 1.200. Vai ser 1.200. Tem que colocar ar também. Deixa eu ver se a gente tinha colocado ar-condicionado dos dois. Isso. A próxima agora é uma secadora. 1.000. Professor, Ui. perguntaram no chat se os 2 dormitórios e a sala não dão 1.700.
Tá certo. É 1.700 mesmo. É 1.700. Boa. Não sei por que de onde eu tirei esse 1.900. É 1.200, é 1.700. Obrigado, pessoal. É isso aí. Os outros estão certos, né? Obrigado. É isso aí. Eu não sei que conta que eu tinha feito. Legal. Chuveiro, gente. Vai dar mais uma TUI, né? Então, vamos olhar lá que nós colocamos 6.000. Então, nós vamos colocar aqui. Secadora, eu não me lembro quanto nós colocamos. 1.000. Porque ela é uma TUI, né? Aí, eu não sei se tem aqui... Micro-ondas. Forno não tem. Então, é só micro-ondas. Não me lembro. 1.200. Então, o nosso projeto, que nós vamos fazer junto, ele vai ter 12 circuitos terminais. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Que eu estou aqui falando. Ó, então, o que nós fizemos diferente da norma? Nós dividimos em 2 circuitos a iluminação. A norma não fala nada. A norma fala de tomadas até 1.200. Em algum lugar ela fala 1.500. Né? Se você vai ligar um equipamento até 1.500 VA, então é bom colocar um circuito separado. Então ela vai dando dicas, né? Em torno de 1.200, 1.500. O que ela quer dizer aí? As recomendações dela. É a corrente elétrica e o cabo que você vai colocar. Então, esses 2 circuitinhos de 520 e 580, como é cabo 1,5, né? Porque assim, vocês vão ver que a seção mínima é 1,5. Ele suporta 17 amperes. Isso aqui dá 3 amperes aí, né? 3, 4 amperes. 520 dividido por 127 dá 4 amperes, 4,1. Então ele está bem folgado. Esse aqui também vai dar, não vai dar nem 5. Agora, esse aqui, por exemplo, 1.700, ele vai dar mais de 10 amperes, né? Dividido por 127. 13,3. Ué, mas o cabo é 2,5, a seção mínima. Nós vamos ver isso mais para frente. 2,5. Eu posso trabalhar uma corrente até 25. 13,4 é a corrente aqui. Tá tudo tranquilo. Uma coisa que vocês não perguntaram é de por que eu estou colocando 127 e chega em algum momento eu coloco 220. Tá? Então, assim, ó, eu estou colocando iluminação e tomadas em 127. Eu não fiz nenhum circuitinho de tomada 220. Então, na casa de vocês, lá no projeto, vocês podem prever um circuito de tomadas 220. Então, por exemplo, eu quero colocar uma tomada 220 na cozinha, uma na copa e uma na área de serviço. 3 tomadas. Então, eu deixo elas num circuito separado, porque não tem como misturar nesse circuito aí. Porque o circuito 127 vai uma fase e um neutro. O circuito 220 vai 2 fases, não precisa do neutro, e vai o terra, por exemplo, o 127 também vai o terra, fala assim, fase neutra ou fase. Então, eu estou adequando a tensão conforme o cliente acha que vai usar.
eu não fiz nenhuma tomada geral de 220. Podia fazer? Poderia. Só que a gente no levantamento de carga a gente não fez. Tá? Então, se fizer um circuito de tomada 220, tem que separar. Tá. Aí eu vou ligar ar-condicionado. Ar-condicionado, você vai encontrar mais em 220. Você já tem a tensão disponível. Por que não colocar ar-condicionado de chuveiro em 220? Vai diminuir a corrente, é um motor. No caso do chuveiro, é uma potência muito alta. Que se eu fosse... às vezes eu não encontro em 127 algumas duchas. Só vem em 220. Né? Ar-condicionado é a mesma coisa. É muito difícil encontrar ar-condicionado 127. Encontra, né? Mas encontra mais 220. Então, eu já tenho a tensão na casa. Por que não usar ar-condicionado de chuveiro 220? Então, projetista, está falando, ó, o ar-condicionado do chuveiro vão ser 220. E o resto? O resto é 127. A secadora está colocando em 127, porque é uma potência baixa também, 1000. O micro-ondas colocando em 127. Poderia ser um micro-ondas 220 naquele circuito que estava falando lá de colocar? Poderia. Talvez eu poderia colocar essa com mais uma só 220, um circuito especial, né? Poderia fazer uma adequação, poderia, né? Ou deixa só a tomada dele 220, tá? Deixo lá na cozinha. Então aí vai do bom senso. Se eu quero deixar o preço, não, mas eu gosto, eu compro vários equipamentos em 220, eu quero. Ah, é bom ter. Então, no projeto de vocês vão colocar, tá? Deixa eu salvar isso aqui. Então, o projeto que nós vamos fazer agora para frente, ele vai ter 12 circuitos, tá? Ok? Pessoal, basicamente, tá, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Porque agora o próximo assunto, ele é mais... Eu quero fazer ele numa aula